Bom dia! Iniciando Despertando com Dharma, dia 28 de janeiro. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Rúbia. E aí, Rani, tudo bem? Bom dia, Jaque, Pablo. Bom dia, Mauro. Começando com o Jingle Bells, Todo Nó. Olha que música bonitinha. Bem legal. Bom dia, Karim. Bom dia, Silvia. Eu tava aqui viajando. Bom dia, Jonatas. Oi, Ana Paula, tudo bem? Eu tava aqui viajando, estudando outros livros. Bom dia, Cris. E quase esqueci do horário. Eu olhei assim, dá tempo ainda. Quando eu vi... Liga, rápido. Bom dia, Xande. Vou começar com alegria, então. É bonitinha essa música, né? Que te tira o sono devagar. Bom dia, Deb Coelho. Oi, Maria. Bom dia, Tati. Eu não sei, a Carolina vai me confirmar, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse Jingle Bells, não sei se foi, acho que eles já tiveram aqui em casa também, várias bandas já tiveram aqui em casa. Várias. De ficar assim, de dormir. Bom dia, Carol, bom dia, Sinara. Oi, Cláudia. Que meu filho tinha banda, Dr. Hank, e aí as bandas vinham aqui pra casa. Ficava aqui a Ultraman, a Frida. Eu acho que Jingle Bells também ficou aqui, não ficou, Carolina? Ou alguns integrantes deles. Bom dia, Úrsula. Então vamos lá. Então esse é o Jingle Bells. Todo nó. Então a Carolina confirma para nós se a Jingle Bells já esteve aqui em casa. Bom dia, Rosa. Eu tô devendo uma música para Rosa. Um dia eu vou botar. Não vieram. Não, Jingle Bells não vieram. Eu não gravo mesmo. Então a gente está lendo No Coração da Vida, da Tenzin Palmo. Bom dia, Gorete. Jetsuma Tenzin Palmo. Vocês estão acompanhando também o perfil da doutora Maria Gorete, uma grande amiga nossa. E ela tem várias dicas de saúde, assim, muito, muito pertinentes, assim, principalmente voltadas para as mulheres, pelo que eu percebi, tenho acompanhado, mas para a saúde, de longevidade e tudo mais, é muito bacana de seguir. Dá uma olhadinha. Eu escuto também, porque, embora, né, somos não gênero, a gente tem que entender todo o contexto. Bom dia, Daniel. Então, No Coração da Vida, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano, editora Lúcia da Letra. Ontem, vocês lembram, quem acompanhou ontem, teve um momento que eu tive uma lembrança de uma poesia do Neruda. Não é uma poesia, é o início, é a introdução de um livrinho dele. Quando a Tenzin falou assim: um padre católico que eu conheço dizia que somos pedaços de madeira bruta. Lembram dessa parte? Né? E aí eu lembrei de um livrinho do Pablo Neruda, que ele inicia, e estava certo, eu li esse livrinho, 100 sonetos do Pablo Neruda, há uns 15 ou 20 anos atrás, ou mais até. Tá? Faz tempo, eu tenho mais de um deles, porque eu acabei ganhando de várias pessoas. Então faz uns 20 anos que eu li, e eu lembrei porque ficou muito marcado isso. E era para Matilde mesmo, tá? Eu tinha razão, manhã, tarde e noite, né? Então, com todos os significados que manhã, tarde e noite significa. E ele fala sobre, bem no início, assim, um textinho curto, de um parágrafo pequenininho. E eu vou ler para vocês, porque ele fala da madeira. Então, a Matilde Urrutia, que é essa mulher que ele fez esses 100 sonetos de amor. Pensa numa obsessão, assim, que ele tava por ela, né? Em 1959. Senhora minha muito amada, grande padecimento tive ao escrever-te estes mal chamados sonetos, e bastante me doeram e custaram, mas a alegria de oferecê-los a ti é maior que uma campina. Ao propô-lo, bem sabia que ao costado de cada um, por afeição eletiva e elegância, os poetas de todo o tempo alinharam rimas
que soaram como prataria cristal o canhonaço. É um poeta, né? Esse é Pablo Neruda, para quem chegou agora. Eu, com muita humildade, fiz esses sonetos de madeira. Deixei-lhes o som desta opaca e pura substância, e assim devem alcançar teus ouvidos. Tu e eu, caminhando por bosques e areais, por lagos perdidos, por cinzentas latitudes, recolhemos fragmentos de pau puro, de lenhos submetidos ao vai-vem da água e da intempérie. De tais suavíssimos vestígios construí um machado, faca, canivete, esses madeirames de amor, e edifiquei pequenas casas de 14 tábuas, para que nelas vivam teus olhos que adoro e canto. Assim, estabelecidas minhas razões de amor, te entrego essa centúria, sonetos de madeira, a que só se levantaram porque lhe deste vida. Pá. Sensacional, né, tia? É muito bacana, né? Então esse é o Pablo Neruda, né? Então ele não fez de prataria, de prata, de qualquer coisa, né? De aço, sei lá o que for, de metais. Ele fez de madeira porque a madeira vai se transformando ao longo do tempo junto com o amor por Matilde. Bom, então feito esse momento poético. Ah, é verdade, tem o filme Il Postino, que é um filme bacana do Neruda, vi também há algum tempo atrás. O Mauro é um cinéfilo, ele vai sempre lembrando dos documentários, dos filmes e passando as dicas assim. Obrigado, Mauro. Então ontem ficou algumas perguntas que a Tenzin responde no final das palestras, né? E eu selecionei duas, assim, porque tem algumas que viram terapia. O pessoal aproveita as palestras para fazer umas perguntas que eu acho que é uma perda de tempo do mestre, assim, mas eu não vou ler, porque me irrita. Então eu vou ler só as que eu quero. Tá? Não, é que algumas não fazem nem sentido ler para vocês aqui, que vocês vão dizer assim, tá, para que serve isso? Tá? Para desperdiçar o tempo dela. Aqui eu vou ler essa aqui, ó. Eu estou com uma coceira nos olhos hoje. Então, poderia explicar o que é compaixão idiota? Poderia explicar o que é compaixão idiota? Né? Alguém pergunta. Esta é uma expressão que vem de Chogyam Trungpa. Chogyam Trungpa Rinpoche, né? Já falei dele, né? Chogyam Trungpa diz que o ego transforma tudo, né? Até a espiritualidade, né? Creio que ele se referia a um tipo de compaixão sentimental. Mas realmente é muito fácil ser genuíno. A compaixão está unida à visão clara, e quanto mais vemos as coisas como realmente são, mais percebemos o quanto todas as pessoas estão confusas. Você vê o desespero nos olhos das pessoas porque elas estão muito aprisionadas em sua ignorância. Mesmo no caso de alguém que externamente pareça muito rico, feliz e bonito, percebemos que ainda assim essa pessoa é muito vulnerável, porque está agindo a partir de sua ignorância e agarrada ao ego. Está vivendo muito aquém de seu verdadeiro potencial, como quase todo mundo. Agimos como galinhas, sem a compreensão de que, na verdade, somos fênix, e isso é muito triste. Temos esse incrível potencial como seres humanos. Temos a natureza de Buda. Mas, veja, o que fazemos com ele? Essa é a verdade por trás da compaixão. É quando percebemos a enormidade do nosso dilema e como são poucas as pessoas que estão sinceramente interessadas em encontrar uma saída. Mesmo quando pensam estar. Pode ser que queiram encontrar uma saída, mas há tantas outras coisas acontecendo. Talvez amanhã, eles dizem. Abrir-se para essa verdade subjacente é abrir-se para a verdadeira compaixão. Isso não é mera piedade ou compaixão idiota. Então, tá fácil de entender, né? E outra, como a gente vai procrastinando, né? A gente vai deixando as coisas para depois, e esse depois pode custar caro. Vou pular para outra pergunta. Depois ela começa devagar aqui sobre o Chogyam Trungpa, que não tem a ver com a pergunta, assim, começa a contar a história dele, e que no nosso caso aqui não vem ao caso com o tema. Aqui tem essa pergunta que é bacana. Existe uma sensação constante, porque pode ser que bata para vocês, de querer fazer um esforço, a pergunta da participante, e ainda assim não fazer esforço suficiente. Também é muito difícil eu ter compaixão suficientemente por mim mesmo. Alguém aí se
Se identifica? Alguém está com um pouco de compaixão por si? Com certeza, diz a Tenzin Palmo, uma interjeição. Acho que é muito importante começarmos por onde estamos. Quando o Buda ensinou a bondade amorosa e a compaixão, que irradiamos aos nossos entes queridos, as pessoas que são relativamente neutras e aqueles com quem temos problemas e dificuldades, sempre enfatizou a importância de começarmos oferecendo compaixão a nós mesmos. Ao final, é claro, teremos que ir além do ego e realizar a natureza da mente. Enquanto isso não acontece, para nos ajudar no caminho, até estarmos no estado de consciência pura, precisamos ter um ego que coopere. Precisamos de um ego que colabore. Precisamos ter um ego que colabore. Portanto, precisamos ter um senso de autoestima antes de começarmos a demolir o ego. E isso as pessoas acham que quando entram para o budismo, não, o ego está atrapalhando tudo. O ego não está atrapalhando nada. Né? É a visão que tu tem do ego que atrapalha tudo. Né? Nesse curso Desperte que a gente monta online, é justamente esse ego que a gente vai ver. E a gente não vai brigar com ele. A gente não vai brigar com o ego. A gente vai desmontando o ego. E como é que tu vai desmontando esse ego? Assim, observando ele agir. Aí ele vai olhando, né? Então vai ter as atividades que a gente vai olhando o ego agir, como é que é aquele sensor que é o ego, e como é que ele age. E como é que eu vou ensinar vocês a observar esse ego agindo? Através da prática de meditação. Ensinar o que é a verdadeira meditação. Então tu vai observar esse ego agindo. Tu vai descobrir que aquilo ali não tem nada a ver com as tuas características. Tem a ver com as coisas que tu trouxe dos teus pais, dos teus irmãos, do teu sei lá quem, né? Da tua família, da tua cultura. Porque eu sou alemão, então eu ajo assim. Porque eu sou italiano, eu ajo assim. Porque eu sou africano, eu ajo assim. Tem que honrar as raízes. Mas a gente não precisa carregar o fardo dessas raízes. Um fardo típico de uma raiz italiana que é a minha com espanhol, né? Então, italiana, não, tu tem que acordar cedo para trabalhar e trabalhar até o final da tua vida, né? Isso estava legal quando os italianos vieram aqui para o Brasil e quando eles tiveram que se matar trabalhando e construir toda uma história. Agora não precisa mais isso. E aí está ali no nosso DNA isso, né? E a gente tem que fazer isso, né? Então quebra com isso. Quebra com isso também. Então ele vem justamente para quebrar esse ego que ela está falando aqui. Mas tu não vai dispensar esse ego, porque ele é importante para a tua caminhada. É importante para a autossobrevivência. Entrou a Cláudia Elias Baraini, que é psicóloga, ela vai dizer isso. Não, a gente o ego é importante, ele é fundamental. Nós nos apegarmos a esse ego que é um problema, esse apego a esse ego. Assim. Então é um trabalho com calma, porque tu não vai, quando tu estiver dissolvendo esse ego, tu não vai estar dissolvendo a tua identidade. Pelo contrário, a tua identidade real, não condicionada a fatores determinantes de condicionamentos de família, de cultura, de sociedade e tudo mais, é que vai aparecer a real natureza, a nossa real natureza. E essa real natureza está escondida. E a meditação ela faz com que tu atinja isso. Não a meditação de relaxamento. A meditação que tu fica numa boa. Isso aí, tem até pesquisa agora que está acontecendo, agora tem tem dois escritores, depois quem é da psicologia eu posso passar essa pesquisa, está acontecendo agora, eles ainda estão iniciando essa pesquisa. Eu vi num site americano de psicologia, sobre os efeitos ruins da prática de meditação e da espiritualidade, principalmente, da espiritualidade, isso que eu faço, né, de buscar a espiritualidade, né? Porque é um efeito que pode ser danoso, é um efeito que pode ser um efeito hedonista, ou seja, a busca por um prazer momentâneo. Então eu pratico a meditação pelo prazer momentâneo. E vocês têm que ter cuidado para não cair nisso. Ter cuidado para não cair nessa armadilha do ego. Praticar a meditação para aquele momento de prazer momentâneo. Isso gera um conforto limitado. Tá? Shantideva, um grande sábio indiano do século VII, disse que há uma grande distinção entre orgulho e arrogância, que são emoções negativas, e autoconfiança, que é essencial no caminho. Os tibetanos traduziram a palavra Bodhisattva, aquele que se esforça para obter a iluminação a partir da compaixão por todos os seres, com o significado de um herói espiritual iluminado.
Temos que acreditar em nós mesmos e em nosso próprio potencial. Temos que cooperar com nós mesmos e incentivar a nós mesmos, não sendo um obstáculo em nosso próprio caminho. A gente é um obstáculo. A gente causa todos os problemas que a gente precisa causar. Eu sempre digo para mim mesmo, assim, para as pessoas, eu não preciso de ninguém atrapalhando a minha vida, porque eu mesmo faço tudo para atrapalhar. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa para atrapalhar a minha vida. Eu não preciso de outra pessoa, culpar outra pessoa. Não, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é da situação, a culpa é do governo, a culpa... Eu mesmo já faço um estrago sozinho. Eu consigo estragar, não preciso de ninguém. Assim, no início precisamos ter um ego que esteja bem ajustado, uma autopercepção bem ajustada. Né? Um ego que não esteja sempre minando os nossos esforços. Esse é o sensorzinho, é o capetinho, assim, falando, né? Ele está ali, esse sensor, assim. Mas essa percepção desse sensor é que a gente tem que ter. Esse cuidado com esse sensor. Saber de onde surgiu esse sensor. E não é terapia. O desperte não é terapia, vocês vão ver. O desperte está longe. Passa terapia, desperte. Outro caminho. São caminhos. Né? Nem bom nem ruim, caminhos. Então ele vai justamente ver esse sensor, assim. Ele vai justamente identificar esse sensorzinho que está ali quebrando, minando com os teus esforços. Né? Não devemos nos diminuir. Esse não é o ponto. Isso só cria um ego desesperado, infeliz e ferido. Claro que cria um ego desesperado, infeliz e ferido. Porque a capacidade da mente, do cérebro humano é ter uma capacidade de potencial de sobrevivência. Essa é a primeira coisa. A partir do momento que tu começa a tirar esse potencial de criação dele, ele fica ferido. Potencial de eficiência. O cérebro é eficiente. Eu falei isso em aula semana passada. Eu estava colocando erva na cuia, no chimarrão aí, para quem é de outro estado, que tá o chimarrão, e estava colocando de colherinha, assim, né, devagarinho, assim, de colherinha. Né. E aí, quando eu vi, eu estava contando as colherinhas. Por que eu estou contando as colherinhas? Me expliquem, vocês que são, né, tem mais visão aberta. Porque depende da cuia, depende do tamanho da colher, depende de tudo, assim, né? Que vai 10 colherinhas. Sim, gênio. Porque por causa do tamanho da cuia. Se mudar a cuia, tem 1000 tamanhos de cuias. Tem 200 tipos de colher. Mas o cérebro quer eficiência. A partir do momento que ele desliga, ele simplesmente desliga. Ele não está aproveitando aquele momento ali. Aquele estado simplesmente de movimento. Não está aproveitando nada. Ele está sendo eficiente. Muito bem, na próxima vez que você for colocar a erva na cuia, você deverá usar 10 colherinhas para essa cuia com este movimento perfeito de colocar. A gente faz isso o dia inteiro. O dia inteiro. Então, o ego, ele quer isso. Uma expressão do ego, é uma expressão do ego, estarmos sempre nos puxando para baixo, nos depreciando, pensando apenas o pior sobre nós mesmos. É uma expressão, não é a verdade do ego. Nós mesmos, pensando apenas o pior sobre nós mesmos, e nunca nos encorajando para pensar no bem que há dentro de nós. Nosso enorme potencial para o bem. Temos de perceber que este é o momento. Não sabemos onde estaremos na próxima vida. Essa é a nossa oportunidade. E podemos aproveitá-la. Então, por favor, todos vocês dediquem muito tempo e muita atenção a como usar a sua vida diária como caminho. Para que no final, ao morrer, vocês possam olhar para trás e pensar, bem, essa foi uma vida que valeu a pena. Talvez vocês não estejam irradiando luzes de um lótus, 6 metros acima do chão, mas fizeram algum progresso nessa vida. Isso é algo benéfico para vocês e para os outros. Então, vou fazer uma pergunta, não é uma pergunta mórbida, não crie um fantasma, que é minha vida, e aí vão chegar agora, vão criar todo ficar down, ficar, né, para baixo. Não criem isso. Fiquem de boa. Se pergunte agora, assim, bem, fulana, diga os nomes de vocês assim, né? Não vou dizer o nome porque senão eu vou criar um, né? Jefferson, se tu fosse morrer agora, tu tá satisfeito com a tua vida? Realizou? Tu usou a tua vida com o teu potencial, que tu pôde fazer, tudo que tu pôde fazer, com o potencial que tu teve? Ok, com o meu potencial que eu pude, eu consegui, não consegui. Mas pensa isso, senão não criam, não, porque eu sou uma pessoa desajustada, porque eu estou sofrendo, vou ter que procurar a Cláudia ali, e ir lá na psicóloga. Não, relaxem. Apenas digam,
Ok, mas eu estou viva, eu estou vivo. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou mudar um pequeno hábito, escolha um hábito para mudar hoje. O mais simples, gente. Eu estou ingerindo muito açúcar. Então eu vou ingerir menos açúcar. Não, entendeu? Um hábito, quebre um hábito, transforme num hábito saudável, um só. Amanhã eu faço um outro, depois da manhã mais outro, na outra semana, devagarinho, Despacito. Amanhã eu vou botar a música Despacito, só para incomodar. Então vamos lá. Agora então capítulo 5, finalmente, renúncia. Renúncia em tibetano é Nyejum. Nyejum exprime o sentido de deixar um lugar, definitivamente. Deixar um lugar definitivamente. Renúncia é esse abandono desse hábito, né? Significa sair em tibetano. Renúncia não tem a mesma conotação que no inglês, em que pode haver dor envolvida. Então, pensem sobre isso. Em inglês, por exemplo, se diz: ele renunciou à pátria, ele renunciou à riqueza, ele renunciou ao patrocínio. Há sempre um sentimento de desistência, mas com um tom de arrancar pela raiz. Em outras palavras, renúncia dá a sensação de virar as costas com pesar a algo que é desejável. Por isso, nos círculos budistas, quando alguém diz você tem que renunciar a alguma coisa, todo mundo faz uma cara estranha e diz: ui, eita! Eu tenho isso de muito tempo, assim, muito tempo. Né? Cada vez que a gente vai fazer uma escolha, assim, eu nunca penso no que eu vou ganhar, assim. Muito cedo eu uso isso para mim, assim. Eu sempre avalio o que com essa escolha eu estou perdendo. O que eu estou perdendo no sentido de uma renúncia, eu estou abrindo mão. Né? O ganhar é natural. Né? O sentido tibetano de renúncia é um pouco diferente. Por exemplo, se você tivesse que dizer a seus filhos que eles têm que deixar de brincar com seus brinquedos, eles achariam muito doloroso. Todavia, à medida que as crianças crescem, elas perdem o fascínio por tais brinquedos. Ficam crescidas demais para eles. Deixar os brinquedos para trás não parece renúncia. É simplesmente uma questão de crescer. Da mesma forma, na primavera e no verão, é largar, entende? É soltar, é largar aquela bagagem, deu, tá? Acabou, já não precisa fazer mais. Da mesma forma, na primavera e no verão, quando as árvores estão cheias de folhas, há resistência se tentamos arrancar uma folha de um galho. Porém, quando chega o outono, as folhas caem das árvores sozinhas, de forma espontânea. A renúncia está estreitamente alinhada com esse sentido de separar. Por fora pode parecer que está abrindo mão de algo e pode até mesmo haver dor, mas por dentro, o interesse por essas coisas foi ultrapassado. As coisas esvaem-se naturalmente. Tá? A Fernanda ali se manifestou, ela está num processo de renúncia. Botem a mãozinha aí, ou façam algum gesto, já que eu não entendo emojis mesmo, quem me conhece sabe, eu não entendo, eu tenho um problema sério com essas coisas, botou emoji, eu não entendo. Então qualquer manifestação eu vou entender agora que vocês hoje farão uma renúncia de alguma coisa, mas de uma forma natural, como as árvores no outono largam suas folhas. Coloque a mãozinha, vamos fazer um movimento. Nos anos 60 e 70, alguns ocidentais foram para a Índia. Muitos, né? Os Beatles foram. Os Beatles foram lá para usar droga, né? Não, mentira. Não, mas muitos foram, né? Muitos foram. O próprio Alan Wallace, né, foi para lá e mudou toda uma ideia do budismo, em busca de verdades espirituais. E nessa jornada havia aqueles que provinham de famílias abastadas e com muitos recursos. Olha quanta mãozinha, eu estou gostando. Ó. Isso é legal, né? Essa interatividade e compromisso. Precisaram deixar muita coisa para trás. Passaram a dormir em hotéis sujos, comer alimentos intragáveis e tudo isso com alegria, porque estavam recebendo muito mais em troca. Eles não tinham a impressão de estarem desistindo de algo valioso. É muito engraçado quando tu vai para retiro, você não vou citar retiro, porque é o marco dos ensinamentos do budismo, é o retiro, né? Não tem outro momento assim que tu
tu tenta, né? Enfim. E muita gente não renuncia a essas coisas, né? Elas querem encontrar uma cama boa, querem encontrar... Nem sempre tu dorme na cama, às vezes tu dorme no chão mesmo, que é o lugar que tem, né? E há retiros, se tu é praticante mais antigo, tu é obrigado a dormir no chão, tu não dorme na cama, tu não dorme em lugares elevados, tu dorme no chão, né? E muita gente não renuncia muita coisa, assim. Tu vem reclamando na comida, tu vem reclamando no colchão, vem reclamando que tem barulho, óbvio que tem barulho, tá em 40 pessoas num lugar que cabe 10, num quarto, e, né? As pessoas não renunciam às coisas, né? Mas querem atingir. Quando o Senhor Buda deixou o seu palácio, quando deixou toda a sua riqueza e a sua família, não houve nenhum traço de arrependimento. Estou certa de que a única coisa que ele sentiu foi uma pontada em seu coração, temendo pelo bem-estar de sua esposa e de seu filho. Mas ele estava indo em direção à liberação espiritual, que é muito mais vasta. Às vezes uma renúncia pode ser também uma renúncia de um apego a um sentimento, assim, de algo que a gente está se prendendo para deixar de ver, assim, que a gente pode mais. Um exemplo, uma saída dos filhos da casa, ou de alguma forma assim, dos filhos que se vão, né? E as mães, tem muitos pais que não conseguem, né? Tem muitos pais que não conseguem soltar, né? Aquela ideia do ninho vazio, assim, né? Então não é uma renúncia, tu não está renunciando ao filho, né? Tu está soltando, né? Deixando abrir, assim, né? Então quando a gente solta, né, as coisas se transformam, né? E eu acho que é para isso que a gente vem, né? Aprender a soltar as coisas, assim. É difícil, porque gera uma sensação de insegurança no começo, né? A renúncia, ela gera uma sensação de insegurança. Mas ele estava indo em direção à liberação espiritual, que é muito mais vasta, muito mais grandiosa do que qualquer coisa que estivesse deixando para trás. Até mesmo a perda de seu filho pequeno. O Raul, acho que tinha 4 anos, o filho dele, empalidecia, deixando para trás. Até mesmo a perda de seu filho pequeno empalidecia diante de tudo o que havia para conquistar, não apenas para si, mas para todos os seres. Algumas feministas ficam muito incomodadas com o Buda, por ele ter deixado a esposa e o filho pequeno para trás. Contudo, se ele não tivesse renunciado à vida de príncipe, só para começar, não estaríamos nem investigando a natureza de nossas vidas desta maneira. Se vocês acham os ensinamentos aqui, esses ensinamentos da Tenzin, né, que ela está passando aqui, são são maravilhosos, enfim, mas é o início, é uma ponta, assim, uma pontinha. Vocês não fazem ideia da quantidade de ensinamentos que o Buda passou. Nessa vida a gente não vai conseguir estudar todos, e nem compreender todos. Numa vida tu não consegue compreender todos. Hein? Impossível. Impossível. Nós, seres normais. Então essa é a ideia. Todo o legado que ele deixou. Em nossa vida precisamos definir valores. O que realmente importa para nós nesta vida? Se não nos fazemos essas perguntas, ficamos apenas dando voltas, tentando apenas nos manter confortáveis, para termos uma direção definida. Precisamos definir um propósito para nós mesmos. Precisamos perguntar: o que seria uma vida bem vivida? Uma vez que tenhamos definido nosso propósito, temos que descobrir quais coisas nos conduzem adiante neste caminho e quais coisas são apenas distrações. Vou ler a última parte. Uma vez que tenhamos definido o nosso propósito, temos que descobrir quais coisas nos conduzem adiante nesse caminho e quais coisas são apenas distrações. Então, aquilo que a gente tem que abrir mão para a gente poder atingir o caminho. Seja qual caminho. Não importa qual caminho. Qual o objetivo que vocês têm, qual o sonho que vocês têm. Se a ideia as coisas têm que estar de acordo, assim, tem que estar funcionando, né, para a gente atingir o objetivo. Tá bem claro. Tá bem? Então é isso. Vamos lá, todo mundo aí botou a mãozinha, foi bacana, né? Então eu quero ver se agora hoje vamos fazer, né? Vamos escolher alguma coisa. Eu também vou escolher uma. E vou tentar atingir, assim. Mas uma coisa, ó, é treinamento. E esse treinamento da mente, ele não... No momento que vocês, daqui a pouco, não deu certo, comecem e façam de novo. É treinamento. O Thich Nhat Hanh vai dizer isso, né? Não existe pecado no budismo, existe sim um treinamento. Tá bem?
Obrigado pela generosidade de vocês estarem aqui. E amanhã a gente volta, lembrando a turma aí que é do presencial, hoje à noite tem aulinha, né? Tem uma turminha aí pequena, assim, porque é o que cabe na sala, né? Pelo distanciamento, mas a gente está estudando. E vamos em frente, tá bem? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Lembrem de se inscrever no Desperte, lembrem de publicar, de mandar para as pessoas que vocês acham que precisam desse despertar, né? E convidem, tá bem? Obrigado a todos e até amanhã.